E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus soberano, nós louvamos-te, Senhor, e te adoramos, Senhor. Entoamos louvores ao teu nome, nos prostramos diante da tua presença para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, que tu venhas falar conosco por intermédio da tua palavra, ó Deus, que o Espírito Santo, ele venha nos conduzir nesse momento para entendermos a tua palavra, que seja nos dada sabedoria do alto, para compreender, Senhor amado, aquilo que tu já houvera proposto a falar conosco nessa noite, Senhor. Porque eu creio que este encontro, Senhor, já tinha sido marcado antes mesmo da fundação do mundo, Senhor. Tu já sabias, ó Pai amado, que estaríamos aqui nessa noite, Senhor. E aquilo que tu iria falar por intermédio da tua palavra, Senhor. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Paulo começa esse versículo dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então muitas pessoas procuram nos vícios, principalmente no álcool, uma forma de fugir dos seus problemas e evitar a melancolia e a realidade das suas vidas. Mas como uma obra da carne, o excesso do álcool, ele é um problema e é totalmente maléfico para o corpo humano e ainda usurpa valores, deixa a mente temporariamente confusa e rouba a razão do homem. Portanto, o vício é o resultado de uma necessidade profunda da alma, que só é preenchida, irmãos, com o poder do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa o versículo dizendo: enchei-vos do Espírito. E isso significa que os que são nascidos de Deus, eles devem se renovar continuamente nele, por meio da leitura da palavra, da prática da fé e da busca fervorosa do Altíssimo. Nós precisamos levar uma vida fervorosa de busca da presença de Deus, para que nós possamos enfrentar os problemas da vida, para que nós possamos passar por determinadas situações e não buscarmos refúgio em vícios, principalmente no álcool. Muitas pessoas usam desses artifícios para fugir dos seus problemas, para amenizar o seu sofrimento, mas nós sabemos que nós que temos uma ligação com Deus, nós devemos buscar em Deus as forças que nós precisamos para enfrentar os nossos problemas. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa não ser influenciado por nenhuma ideia nociva deste mundo. É vivermos as nossas vidas, irmãos, totalmente obedecendo à vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo aquilo que Deus já nos mandou fazer, que é obedecer a sua palavra, que é amar o nosso próximo, que não é desejar o mal de ninguém. Então nós temos na palavra de Deus uma diversidade de mandamentos que nós devemos seguir e pautar a nossa vida nessas resoluções e principalmente buscar a presença de Deus para as nossas vidas, porque Deus, ele te criou com esse propósito de habitar em você, de fazer do seu coração o trono no qual ele vai reinar soberanamente. E é intrigante quando nós pensamos que Paulo apõe numa mesma frase sentenças completamente diferentes, paradoxas, né? Paulo, em uma primeira análise, parece não fazer muito sentido o que Paulo estava falando na sua exortação, por ele ter justaposto numa mesma exortação quanto a embriaguez com vinho e uma ordenança para que sejamos cheios do Espírito Santo. Por que será então
que o Espírito Santo inspirou Paulo a falar dessa maneira: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu entendo que o ponto em comum está como devemos perder o controle das nossas vidas. É que quando nós fazemos uso do vinho ou da bebida alcoólica e nós nos embriagamos, nós perdemos de vez o controle das nossas ações e condutas. Quando nos encontramos em estado de embriaguez, nós não damos conta de si. Nós fazemos coisas que nós nem imaginaríamos que faríamos. Nós tomamos determinadas decisões que, estando sóbrios, jamais decidiríamos fazer. Nós perdemos por completo o controle das nossas vidas. E este é o ponto em que Paulo apõe nessa sentença, que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aquele que está embriagado, ele não se domina mais, mas ele é dominado pelo vinho. Não tem mais vontade, sendo a sua vontade dominada pelo álcool. E aquele que é cheio do Espírito Santo também, irmãos, não tem mais controle sobre a sua vida. Nós agora vivemos a vida em conformidade com a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós não tomamos mais nenhuma decisão a não ser orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo apõe essa sentença, comparando, numa mesma sentença, ele falando sobre a embriaguez do vinho e ser cheio do Espírito Santo, ele não quer dizer que ao ser cheio do Espírito Santo, fisicamente, nós iríamos nos conduzir como uma pessoa que é cheia do vinho, apesar de que nós vamos voltar um pouquinho no tempo, e lá no Atos dos Apóstolos, quando a igreja é cheia do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aqueles homens que são tomados pelo Espírito Santo, eles são confundidos com pessoas que estavam embriagadas, porque creio eu que quem estava vendo aquela manifestação, sobrenatural naquele momento, confundiu a forma como os discípulos estavam se conduzindo com homens embriagados. Mas Paulo não está falando do estado físico. Paulo está falando aqui nesse sentido, de que quando você é cheio do Espírito Santo, não é você mais que conduz a sua vida. Você agora leva a sua vontade cativa à vontade do Espírito Santo de Deus. Você agora tem a capacidade de negar a si mesmo, de renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa literalmente perder o controle da sua vida. Não é mais você que decide o que você vai fazer. Não é mais o seu ponto de vista que lhe orienta a tomar decisões, a fazer determinadas ações. Agora é o Espírito Santo quem conduz você. Por isso, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você já não decide mais segundo a sua vontade. Suas decisões agora são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e desta forma o Espírito Santo te direciona. Você já não confia mais em si mesmo. A sua confiança agora está em Deus. Você já não controla mais o seu querer. Seu querer agora está cativo à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então essa é a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, vai muito mais além da manifestação dos dons. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele derrama os dons sobre a vida das pessoas, Nós falamos em língua, nós revelamos, nós profetizamos, nós temos visões, temos sonhos, mas ser cheio do Espírito Santo vai além disso, vai além da manifestação dos dons. Ser cheio do Espírito Santo, na verdade, retrata um estado de vida, onde você agora já não tem mais o controle da sua vontade. Agora todos os seus passos são direcionados pelo Espírito Santo de Deus.
E nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Tem coisas que a gente faz, irmãos, que no nosso ponto de vista é uma coisa boa, mas que infelizmente nos leva ao precipício, ao abismo, à morte. Por quê? Porque nós não temos o discernimento que o Espírito Santo nos dá se ele estiver realmente habitando em nós. Se nós realmente formos cheios do Espírito Santo, nós faremos a vontade de Deus. O Espírito Santo, na verdade, é a terceira pessoa, não em ordem. Não existe uma ordem, primeira, segunda e terceira. Nós falamos de terceira não como ordem, não como sendo, não designando uma hierarquia, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. A gente não consegue muito entender essa questão, né? Nós não temos uma capacidade mental de entender como acontece isso, que 3 é 1 e 1 é 3. Assim como nós somos tricótomos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas pessoas apresentam o Espírito Santo como sendo uma força divina. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa que tem os mesmos sentimentos que nós. Ele se entristece. Haja visto, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa que chora. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chora com gemidos inexprimíveis. Então ele não é uma força ativa, ele realmente é uma pessoa que tem sentimentos e que se manifesta. Quando observamos a história do homem no tocante ao seu relacionamento com Deus, nós constatamos a atuação de forma mais assertiva de determinada pessoa da Trindade. Nós atribuímos a Deus, nós conseguimos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós víamos assim de forma evidente a manifestação de Deus como sendo Deus. Não se falava no Espírito Santo, não se falava em Jesus, se falava diretamente em Deus, no Jeová, no Deus Rafá, o Deus de Israel. E nós vamos ver a ação mais direta de Deus Pai, em que o próprio Deus, ele peleja e protege a nação de Israel. Deus conduz a nação de Israel por terras inimigas. Deus batalha na frente de Israel, vencendo as suas guerras. Deus pune a Israel quando Israel caía em desobediência e passava a adorar outros deuses, a cometer o pecado da idolatria. E nós vamos ver no Antigo Testamento o atuar mais presente de Deus. No Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, com a encarnação de Cristo, nós vamos ver de forma clara e pungente agora a atuação de Deus Filho, de Jesus Cristo, ensinando-nos a verdadeiramente adorarmos a Deus e pagando o preço pelos nossos pecados. Você tinha uma dívida de pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E nós merecíamos a morte porque somos pecadores. Segundo a palavra do Senhor, todos pecaram. Não há ninguém, a palavra do Senhor diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Então nós somos pecadores e como pecadores nós temos uma dívida para com o pecado, que é a morte eterna, a separação de Deus. Mas o Deus Filho veio, se manifestou entre nós e pagou essa dívida. Você é livre, você não deve mais nada, porque Cristo pagou por você. A cédula da sua dívida foi rasgada, a apólice já foi anulada. Você agora é livre, graças à manifestação do Deus Filho. E aí, com a ressurreição de Jesus, após ele morrer, porque era necessário que ele morresse para
pagar a nossa dívida, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus, ele morre numa cruz, ele derrama o seu sangue e paga a nossa dívida e resolve o nosso problema com o pecado. Agora nos torna livres, ele nos justifica, ele nos redime, e agora ele, depois de morrer, ele é assunto aos céus. Ele volta de onde ele tinha vindo, porque do céu ele veio para pagar a nossa dívida, para nos conceder salvação. E esta foi a maior expressão de amor que nós pudemos experimentar. Foi Deus te amar tanto que foi capaz de enviar o seu Filho Jesus para morrer por você, só porque Ele te ama, irmãos. Pedro vai dizer que nós fomos comprados não com prata, nem ouro, nem nada perecível, mas fomos comprados com o sangue de Cristo. Olha quanto valor você tem. Você vale o que moeda nenhuma, riqueza nenhuma, bem nenhum pode pagar. Você vale o sangue de Cristo, que foi com este sangue que Ele te comprou. Então você é uma pessoa muito valiosa para Deus. Deus te ama tanto que foi capaz de enviar o seu Filho Jesus para te conceder salvação. E com isso eu quero te dizer o seguinte: não aceite que ninguém te menospreze. Não aceite que ninguém diminua você. Não pela cor da sua pele, não pelo seu cabelo, não pela sua situação financeira ou econômica, não pelos seus estudos, por nada você aceite que ninguém te menospreze, porque um Deus viu tanto valor em você, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por você. Então você vale e vale muito. Você é uma pessoa muito importante e muito querida por Deus. Então não aceite de forma nenhuma que ninguém te discrimine por nada nessa vida. Não é pelo lugar que você mora, não é pela sua moradia, não é pelo seu trabalho, não é por nada que você deve aceitar ser discriminado, porque você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então você é uma pessoa que vale muito. Então não aceite de forma nenhuma a discriminação nem o desprezo de ninguém. Você é filho e filha de Deus, e isso, irmãos, vale mais do que tudo. Deus, Ele te comprou com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. E aí quando Jesus Cristo, Ele é assunto aos céus, Ele promete nos enviar agora Deus, o Espírito Santo, o nosso ajudador. E nesse prisma, irmãos, nós vivemos hoje atualmente debaixo da proteção do Espírito Santo. O escudo que nos protege agora é o próprio Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados e nos relaciona agora com Deus Pai, por meio da sua atuação. Vivemos agora o ministério do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele vai falar da seguinte forma para a sua igreja: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Jesus faz essa declaração lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17. Olha que coisa, irmão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, outro consolador, conforme a sua tradução, para que fique convosco para sempre. Você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho, mesmo passando por dificuldade, mesmo enfrentando situações difíceis, você não está só. O ajudador, o consolador, ele sempre está com você. E olha que Jesus nos diz que o Espírito Santo, ele se daria mediante a sua súplica ao Pai.
O próprio Filho, ele agora suplica ao Pai que nos envie o Espírito Santo, o Consolador, para que não nos sintamos sozinhos jamais. Você nunca está só, qualquer que seja a situação, onde quer que você esteja, você não está só. Pode até parecer em certos momentos que você está só, você pode até se sentir solitário em determinadas situações, mas quando isto acontecer, lembre-se que o Consolador está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre, irmãos. O Espírito Santo vai estar com você. Antes de ascender aos céus, o Filho do Altíssimo não quis deixar a sua igreja órfã, não quis deixar a sua igreja abandonada, não quis deixar a sua igreja sozinha. Por isso, ele rogou para que o Consolador fosse enviado. O Espírito Santo, irmãos, ele possui a mesma natureza e os mesmos atributos e os mesmos propósitos divinos de Jesus. Por isso ele fala: rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Porque Jesus é o nosso Consolador. Deus é o nosso Consolador. Então, quando ele fala outro Consolador, ele está dizendo outro igual a mim, com os mesmos atributos, com os mesmos propósitos, com o mesmo poder. E ele roga ao Pai que não nos deixe só. Por isso o Espírito Santo agora, ele atua em nosso meio, para sermos servos. Lá em João 14, versículo 16, a expressão Consolador, ela é uma tradução do grego paráclitos, palavra usada para denominar um advogado, ou a testemunha, que presta assistência no tribunal. Então, o Paráclito divino, o Espírito Santo, é o teu advogado. É ele que está diante do Deus, o Pai, o juiz, intercedendo por você. Você tem um intercessor que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele chora diante do Pai por você. Ele suplica ao juiz divino por você, para que você receba o perdão. Porque somos pecadores, irmãos. Não podemos negar que nós somos pecadores. Faz parte da nossa natureza. Nós herdamos isso, a natureza adâmica. E nós necessitamos de perdão. E nós temos um intercessor divino, um advogado te defendendo, dizendo ao Pai: perdoa, tem misericórdia. Ele precisa do nosso perdão, ele precisa da nossa misericórdia, ele precisa do nosso amor. Você tem o Espírito Santo intercedendo por você, e você precisa ser cheio desse Espírito Santo divino. O Espírito Santo, que também é considerado conselheiro, intercessor, fortalecedor. Nos momentos que você se sentir enfraquecido, nos momentos que você pensar em desistir, dizer: eu não aguento mais, lembre-se, o fortalecedor está do teu lado. Ele está disposto a te conceder forças para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Não olhe as circunstâncias, porque você não está só. O Consolador, o fortalecedor, ele está do teu lado. Ele está pegando aí na sua mão e te conduzindo, e te levantando, e te dizendo: vinde, andemos juntos. Que foi esse o propósito que o Filho rogou ao Pai, para que eu viesse andar contigo, dia após dia, lado a lado com você. Jesus, ele foi o guia e o instrutor enquanto esteve com seus discípulos. Hoje você é guiado e instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, irmãos, nesse lugar. E ele está contigo onde quer que você ande, ele está com você. E você precisa ser cheio
Jesus Cristo, ele sustentou a sua igreja, os seus discípulos, nos seus momentos de fracassos e nas suas tristezas. Ele suportou os erros. Irmãos, Jesus Cristo, ele sabia que Judas o iria trair, mas nem por isso deixou de amá-lo, nem por isso deixou de chamá-lo de amigo. Lembra-se, na última ceia, ele deu pão na boca de Judas. Ele sabia que Pedro negaria. Por 3 vezes Pedro iria negar Jesus. Jesus sabia e nunca deixou Pedro só, nunca deixou de amar a Pedro. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas debilidades, ele sabe dos nossos erros, mas ele nunca deixou de nos amar. E por isso ele disse: eu enviarei outro Consolador, porque ele sabia que nós precisaríamos de alguém conosco, a nos dar força, a nos consolar, a nos guiar, a nos proteger, a nos conduzir. E para isso ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo, ele é identificado também como o Espírito da verdade, porque traz a verdade do Pai e do Filho impressa em si mesmo. Ele tem o objetivo de revelar, iluminar e guiar o ser humano até Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo, nos revelar a Deus. E aí Jesus vai dizer que o mundo não pode recebê-lo porque não o conhece. Mas você conhece o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que você, como ovelha, conhece a voz do seu pastor. O Espírito Santo é o nosso pastor divino. Ele fala conosco, irmãos. Ele não é um ser inanimado. Ele não é uma figura na parede. Ele não é uma estátua feito pelas mãos do homem. Ele é o Deus vivo e poderoso, que está pronto a atender o teu pedido, pronto a te dar forças quando você se sentir fraco, pronto a te levantar quando você cair. O Espírito Santo, ele é vivo e ele está em nosso meio todos os dias nos ajudando, irmãos, porque nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos viver, vencer. Já teríamos desistido, já teríamos jogado a toalha e voltado atrás. Mas glórias ao nosso Deus, que nos enviou o outro Consolador, aquele que tem o objetivo de nos guiar. Observe o tempo verbal no trecho que nós lemos, quando Jesus Cristo fala: mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Olha que coisa incrível Jesus estava falando, irmãos. Vamos ler o versículo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Se pensarmos que o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado à terra, se pensarmos dessa forma, que o Espírito Santo ainda não andava nesta terra, já que para que tal coisa acontecesse, Jesus precisaria morrer e ressuscitar. De quem Jesus está falando? Quem de fato os discípulos conheciam e habitavam com ele? O próprio Jesus, irmãos. Jesus estava falando de si mesmo. Era através da pessoa de Jesus que naquele momento as pessoas, os discípulos, podiam ver o Espírito Santo, porque eles são a mesma pessoa, irmãos. São 3 que são um, é um que são 3. Então Jesus estava falando de si mesmo, quando ele estava falando que os discípulos conheciam o Espírito Santo. Então você que conhece a Jesus,
você conhece o Espírito Santo. Você que ouve a voz de Jesus, você ouve a voz do Espírito Santo. Você que suplica a Jesus, você suplica ao Espírito Santo. E Ele estará em vós. O Espírito Santo está em você. Ele habita em nosso meio. Ele está entronizado aí no teu coração. Sinta Ele dentro de você. Nos momentos que você se sentir sozinho, no momento em que você se sentir fraco, no momento que você estiver desanimado, sinta o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele está entronizado no teu coração. Ele está fazendo morada dentro de você. Jesus respondeu dizendo: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. Você ama Jesus? Você guarda a sua palavra? Você é amado pelo Pai. Você vive nele e ele vive em você. Aleluia. Observe que Jesus está dizendo que o Pai e o Filho morarão naqueles que o amam. Se você ama a Deus, irmãos, e obedece a sua palavra, Deus mora no teu coração. Ele habita em você. Quando somos morada do Espírito Santo de Deus, tanto o Pai quanto o Filho moram em nós. Porque onde o Espírito Santo está, Jesus está, Deus está. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer ser cheio de Cristo, ser cheio de Deus, ser cheio da Trindade divina. E nós precisamos nos tornar habitação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos moldados por ele, irmãos. Deus transforma o nosso caráter deformado. Deus controla os nossos sentimentos. Seja morada do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é se permitir, irmãos, ser totalmente dependente de Deus. Dependa totalmente do Espírito Santo. Qualquer decisão que você for tomar, peça a Ele que te dê a orientação. Peça a Ele que conduza os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades. Leve-se cativo à vontade do Espírito Santo. Perca o controle de si mesmo. Deixa o Espírito Santo decidir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Entregue-se totalmente ao Espírito Santo. Quanto aos seus sentimentos e pensamentos, deixe Ele conduzir você totalmente. Precisamos, irmãos, todavia, termos o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Deus que mora em você. O Deus que habita dentro de você. O Espírito Santo, irmãos, ele age em nós e através de nós. Mas quando nós pecamos, nós o entristecemos. E ele deixa de habitar em nós. Porque ele não pode habitar onde há pecado. Quero dizer com isso que nós não erramos nunca. Quero dizer com isso que nós não pecaremos mais. Não, iremos errar ainda, iremos ainda cometer pecados, mas nós não vivemos mais na prática contundente do pecado, irmão. O pecado é um acidente na nossa trajetória, não é via de regra.
Pode acontecer de nós errarmos, de nós pecarmos, mas ainda não é o fim. Confesse, arrependa-se, peça perdão, porque o Consolador, o intercessor, Ele estará gemendo por você diante do Pai, para que você alcance perdão. Com isso, não nos está dando a liberalidade de viver uma vida de pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se pecarmos, nós temos um advogado. Se pecarmos, irmãos, não é para vivermos a vida de pecado. A carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E se o Espírito habita em você, você vai vencer a carne. Se o Espírito mora em você, você vai ter força o suficiente para dizer não à tentação e não ceder ao pecado. Mas se isto acontecer, irmãos, olha que existe o se. Se isso acontecer, não é para acontecer, mas, todavia, porém, se acontecer, não se desespere. Arrependa-se, peça perdão, porque o nosso Deus é misericordioso, e o desejo de Deus é salvar você, o desejo de Deus é te conceder perdão, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus, Ele te ama tanto, irmãos, que Ele enviou o Espírito Santo para viver com você, e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar a plenitude do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque mais do que tudo que você almeja nessa vida. Busque a presença do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito. E quando eu estou falando dessa busca, eu não estou falando apenas dos dons. Eu estou falando do Espírito Santo fazer morada em você, decidir por você, conduzir você. Leve a sua vontade cativa a Ele, deixe Ele conduzir, entregue-se totalmente nas mãos do Espírito Santo de Deus. Navegue no oceano do Espírito, irmãos. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Não tome nenhuma decisão na sua vida. Não cometa nenhuma ação que não seja mediante a vontade do Espírito Santo de Deus. E como fazer isso? Como saber? Ore, peça a Ele, porque Ele está dentro de você, Ele está morando em você. Peça a Ele que tome as rédeas da sua vida. Peça a Ele que tome o controle total da sua vida. Negue-se a si mesmo. Peça a Ele que te conduza. Diga: Espírito Santo, minha vida agora está nas tuas mãos. Leva-me para onde quiser, sopra-me para onde quiser. Deixa o Espírito Santo te levar, irmão. Não resista à vontade do Espírito Santo. Não resista aos ensinamentos do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, ore, busque a presença do Senhor, porque Ele fala que Ele se deixa achar. Buscar-me-eis e me achareis. Busque a Deus, porque Deus, Ele quer ser achado por você. Deus, Ele quer habitar dentro de você. Ele quer fazer morada no seu coração. Aplauda ao Senhor. Aleluia, oh glória. Queridos, que bom nós sabermos que o Espírito Santo almeja, deseja morar em nós. Ainda hoje pela manhã e hoje no final da tarde novamente, estava conversando com alguns homens lá na empresa, e eles indagando
alguns questionamentos acerca de como servir ao Senhor. E aí eu lembrei para eles, disse: eu não sei outras pessoas, mas não tem outra forma de nós servirmos ao Senhor se nós não buscarmos o Espírito Santo, se nós não tivermos uma experiência real com o Espírito Santo, se nós não formos tocados e sentir a voz do Espírito Santo falar conosco. Irmãos, quando eu digo isso, eu não digo isso da boca para fora, nem para te induzir a alguma coisa. É muito bom a gente ter uma vida com Deus, é muito bom a gente ter a vida mudada com Deus. Eu tenho convicção no meu caminhar, na minha jornada, seus 16 anos, que eu só sou crente por causa do Espírito Santo. Eu só estou aqui nessa congregação por causa do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que é você não ter mais vontade de lutar, de vencer, de viver?